A escola te ensinou a conseguir um bom emprego. Os gurus de finanças te ensinaram a diversificar seus investimentos. Seus pais te ensinaram a trabalhar duro e subir a escada corporativa. Mas e se eu te dissesse que os homens que construíram a base da economia moderna, os primeiros bilionários como Rockefeller, Carnegie e Ford, ignoraram quase tudo isso? Eles não subiram a escada, eles construíram o prédio inteiro. Eles não diversificaram para ficar ricos, eles se tornaram obcecados por uma única coisa. Nos próximos minutos, você não vai aprender sobre história, você vai aprender os segredos perdidos da construção de riqueza. Estes são os 4 hábitos dos titãs do século passado, hábitos que a escola e os livros modernos convenientemente esqueceram de te ensinar. Capítulo 1. O culto da obsessão, não da diversificação. O primeiro conselho que todo investidor iniciante ouve é: diversifique. É um bom conselho se seu objetivo é não perder dinheiro, mas os titãs da indústria não estavam jogando para não perder, eles jogavam para vencer, e para vencer, eles não diversificaram, eles se tornaram obcecados. Pense em John D. Rockefeller. No início, ele não investiu um pouco em petróleo, um pouco em ferrovias e um pouco em imóveis. Ele se tornou um fanático religioso do petróleo. Ele pensava em querosene enquanto dormia, sonhava com a eficiência de oleodutos. A lenda diz que ele era tão obcecado com a eficiência que questionava o número de gotas de solda usadas para selar uma lata de querosene. Descobriu que usavam 40. Ele insistiu que tentassem com 39. Funcionou. Essa única gota de solda economizou milhões ao longo do tempo. Aqui está a verdade que ninguém te conta. A diversificação é uma estratégia para manter a riqueza, não para construí-la. A nossa cultura moderna de side hustles nos incentiva a ter 5 projetos ao mesmo tempo. O resultado, nossa energia é dividida em 5 e somos medíocres em todos. A lição do século passado é clara. Antes de diversificar sua carteira, primeiro concentre-se em se tornar o mestre absoluto de uma habilidade, um mercado, um produto. Sua obsessão inicial é o motor a jato que vai financiar toda a sua diversificação futura. Capítulo 2. Controlar o jogo. Não apenas jogar. Se você quer vender aço, você compra aço e o revende com lucro, certo? Errado. Pelo menos para Andrew Carnegie, o magnata do aço. Carnegie pensava em um nível diferente. Ele se perguntava, por que pagar um intermediário pelas minas de ferro se eu posso ser o dono das minas? Por que pagar por navios para transportar o minério se eu posso ser o dono dos navios? Por que depender de ferrovias se eu posso ser o dono das ferrovias? Isso se chama integração vertical. É o hábito de controlar o tabuleiro inteiro, não apenas mover suas peças. Enquanto seus concorrentes estavam ocupados jogando o jogo das finanças, Carnegie estava comprando as regras, o tabuleiro e o próprio jogo. Ele entendia que a verdadeira riqueza não estava na transação, mas no controle dos pontos de engarrafamento da indústria. A escola nos ensina a sermos bons jogadores de equipe, a focar na nossa pequena tarefa dentro da empresa. Mas os titãs nos ensinam a entender o sistema inteiro. A lição moderna é: não aprenda apenas o seu trabalho. Aprenda como a sua empresa realmente ganha dinheiro. Aprenda de onde vêm seus fornecedores e para onde vão seus clientes. Entenda o fluxo do dinheiro em toda a sua indústria. Quando você para de ser apenas uma peça e começa a ver o tabuleiro inteiro, você descobre onde estão as verdadeiras oportunidades de riqueza. Capítulo 3. Transformar despesa em ativo. Em 1914, Henry Ford fez algo que chocou o mundo. Ele mais do que dobrou o salário dos seus operários para $5 por dia. Seus concorrentes riram. Wall Street o chamou de louco socialista. Parecia a maior e mais irresponsável despesa da história. Mas Ford não estava gastando dinheiro. Ele estava comprando algo muito mais valioso: lealdade, produtividade e um novo mercado. Com aquele salário, a rotatividade de funcionários, que era altíssima, despencou para quase zero. Ele atraiu os melhores e mais rápidos mecânicos do país. A produção explodiu, mas aqui está a parte genial que ninguém viu na época. Ele transformou os seus próprios funcionários em seus melhores clientes. De repente, os homens que construíam o Ford Model T podiam, pela primeira vez na história, comprar um. Ele criou sua própria demanda. O senso comum diz: corte todas as despesas. O hábito dos milionários diz: descubra como transformar suas maiores despesas em seus melhores investimentos. A lição para o dia hoje é poderosa. Olhe para seus gastos.
Aquele curso caro é uma despesa ou é um ativo que vai te gerar mais renda no futuro? Aquele software que você paga é um custo ou uma aturança aqui que economiza tempo? Seu ativo mais valioso. Pessoas ricas não têm medo de gastar, elas têm medo de gastar mal. Capítulo 4. A regra dos dois postos, acumulação e contribuição. É fácil olhar para esses homens e pensar neles como barões gananciosos. E em muitos aspectos eles eram implacáveis no mundo dos negócios, mas eles operavam com um hábito mental que a maioria de nós esquece, a regra dos dois postos. No bolso esquerdo, eles guardavam uma mentalidade de acumulação. Cada centavo contado, cada eficiência maximizada, cada concorrente esmagado. Era o bolso da construção do império. Mas no bolso direito, eles tinham algo diferente, a mentalidade de contribuição em uma escala nunca antes vista. Andrew Carnegie, em seu famoso Evangelho da Riqueza, escreveu que era um dever moral do homem rico distribuir sua fortuna para o bem da sociedade. E ele fez isso. Carnegie financiou a construção de mais de 2.500 bibliotecas públicas ao redor do mundo. Ele não apenas doou dinheiro, ele criou a infraestrutura para o conhecimento. Rockefeller doou o equivalente a bilhões de dólares à ciência e à medicina, ajudando a erradicar doenças. Eles entendiam que a riqueza tinha dois ciclos, a acumulação e a distribuição. Ter um propósito para o dinheiro maior do que apenas o acúmulo para si mesmo era o que os impulsionava. A lição atemporal é esta: se o seu único objetivo financeiro é ficar rico, você provavelmente vai desistir no caminho. Mas se o seu objetivo é construir algo, resolver um problema, deixar um legado, o dinheiro se torna uma consequência, não o objetivo final. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você pode fazer com o que você tem. Obsessão, não diversificação. Controle do jogo, não apenas jogar. Transformar despesas em ativos. E a regra dos dois postos. Esses não são apenas hábitos de 100 anos atrás. São princípios atemporais sobre como o valor é criado no mundo. A escola não te ensina isso porque o sistema é desenhado para criar bons empregados, não donos do sistema. Mas a história deixou as pistas para quem quiser ver. A questão é, qual desses aprendizados perdidos você vai aplicar primeiro? Se essa perspectiva histórica sobre finanças abriu a sua mente, deixe seu like e inscreva-se no Risco de Sucesso. Qual desses hábitos te chocou mais? Compartilhe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.